Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Boa noite, boa tarde. A hora que você tiver acesso a esse vídeo, que Deus possa estar levando esse ensino para você, que vamos receber agora. Porque a palavra de Deus é o de mais importante da vida do homem que ele precisa. A palavra de Deus. Eu quero levar para você agora uma instrução, um ensinamento, uma orientação importantíssima para que você possa estar sendo esclarecido, ensinado e tendo conhecimento da verdade, para que nessa verdade você esteja aonde verdadeiramente você vai ser bem-aventurado estando com Deus, andando por Deus, pela palavra. Eu quero convidar vocês, nesse momento, para a gente trabalhar um pouco o entendimento dentro da vida de fé em Deus. A vida de fé em Deus não é essa vida que o mundo vive, dentro da sua fé natural, dentro das suas crendices, dentro das suas práticas e devoções religiosas, dentro das suas instituições. A vida de fé em Deus não é essa. Nós precisamos conhecer a verdade, e essa verdade não está em nenhum lugar. Essa verdade não está em nenhuma religião. Essa verdade é Jesus. E é nele que devemos conhecer, estar. Porque a verdade é Jesus e o que ele ensinou. E essa verdade que nos leva à salvação. Essa verdade que nos leva a Deus. Eu digo sempre às pessoas, os irmãos que já estão em Cristo, os irmãos que querem viver uma fé com Deus verdadeira, eu digo sempre a todos que, irmãos, não se detenha no Velho Testamento. Não se preocupe em conhecer a história de Davi, a história de Salomão, a história de Ruth, a história de Mefibosete. Não. Não se preocupe a procurar saber, né, da história do maná que caiu no deserto. Não vá se deter em pregações de pregadores que só pregam os fatos, as histórias, os acontecimentos do Velho Testamento para criar uma narrativa, uma exposição conveniente, de autoajuda, para criar um cenário da pregação teatral que vai agradar o povo. Olha, porque Deus abriu o mar, Deus vai abrir o mar para você. Olha, porque Deus mandou maná do deserto, Deus vai mandar maná para você. Olha, porque Deus foi com Davi, ele derrubou o gigante, você vai derrubar o gigante. Aí as pessoas que não têm compromisso, não têm conhecimento e são apenas animadores de igreja, da multidão, eles pegam os textos do Velho Testamento, eles pegam a história, os acontecimentos do Velho Testamento e cria uma pregação de autoajuda. Ah, porque Deus aumentou o azeite da viúva, Deus vai aumentar o azeite, né, na sua botija. Ah, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus vai fazer na sua situação maior do que você tinha. E por aí vão. Aí criam as pregações, criam os movimentos com os acontecimentos do Velho Testamento, não é? A campanha das 7 voltas, derrubando gigantes.
Está entendendo? Então eles pegam esses acontecimentos, eles pegam esses eventos que a história relata do Velho Testamento para criar um movimento. Não tem nada a ver para a igreja. Essa pregação não edifica a igreja. Essa pregação não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem nada a ver com o que aconteceu no Velho Testamento, com os acontecimentos da história que Deus operou para o povo de Israel. O que nós precisamos aprender, irmãos, é de Cristo. E seria bom se os pregadores que usam textos do Velho Testamento usassem esses textos para mostrar Cristo. Porque tudo que foi pedido para o povo fazer, tudo que foi mostrado ali, que levava o povo a ter comunhão com Deus no Velho Testamento, simbolizava Cristo, apontava a Cristo, aquilo que ia se revelar. E hoje nós já temos a revelação que foi prometida no Velho Testamento. O que nós devemos agora se deter é naquilo que Jesus revelou para o futuro, não é naquilo que estava revelado para o passado. Em Cristo, nós agora temos que buscar aquilo que Ele nos mostra para o futuro. Não é se deter nas coisas lá do passado, que ainda era promessa. A promessa já se revelou. Era Cristo. A promessa do Velho Testamento era Cristo. E a promessa agora para nós, igreja, é aquilo que Cristo garantiu para nós na cruz do Calvário, que são coisas futuras. Nós devemos se deter nisso. Está entendendo, irmão? A nossa fé deve estar em Jesus pelas coisas futuras que nele vamos alcançar, que ele consumou esta obra para nos garantir as coisas futuras, as coisas importantes que nós precisamos alcançar. Em Jesus, nós temos a revelação completa de Deus, daquilo que estava oculto no Velho Testamento. Está revelado, o leque de Deus foi aberto. Em Jesus, todo o mistério de Deus foi revelado. Em Jesus, tudo que a humanidade precisa conhecer e receber de Deus está exposto em Jesus. Então, meus amados irmãos, não se detenha, não se deixe deter por coisas, pregações que não vai levar a tua vida a Deus. A tua vida só vai ser levada a Deus. Tu só vai encontrar o caminho para Deus. Tu só vai encontrar a bênção de Deus. Tu só vai ter uma transformação e ser uma nova criatura e se tornar filhos e filhas de Deus. Se você estiver com a tua direção, teu entendimento, tua visão aprendendo de Cristo. Não adianta você estar dentro de direção, de pregação, do povo de Israel, Davi derrubou o gigante, porque Deus abriu o mar vermelho, porque Deus vai fazer isso, Deus vai acrescentar o azeite na botija, porque Deus vai fazer com que você prospere, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e tanta pregação vã, porque Ruth não sei o quê, porque Mefibosete foi chamado, e não, meu irmão, saia dessas pregações. Não é essa a instrução que vai edificar a tua vida para um conhecimento de Deus. Nós precisamos aprender de Cristo. E o mais importante, com Cristo. Aí você pode me interrogar e dizer assim, mas irmão Wellington, como é que eu vou aprender com Cristo? Aonde é que Ele está para me ensinar? Nós devemos aprender com Cristo através da doutrina dele,
por homens que estão compromissados e que estão pregando a doutrina de Cristo. Não é homens que estão se fazendo de pregador, de profeta e levando heresia, anátema, maldição, levando você a ser instruído dentro de preceitos de homens e não na doutrina de Cristo, doutrina de demônios. Cuidado! Nós aprendemos de Cristo e com Cristo, com a instrução, com a doutrina dele, por homens que estão trazendo a doutrina deles. Esses estão sendo enviados. Esses estão sendo guiados por eles. Se alguém não prega a doutrina de Cristo, se alguém não está instruindo você naquilo que Jesus mandou, ensinou, dentro dos mandamentos de Cristo, da doutrina de Cristo, se alguém está te ensinando uma vida com Deus dentro de outros preceitos, você está sendo conduzido no anátema. Aquilo que Cristo não ensinou, aquilo que estão te ensinando que não é a doutrina de Cristo, não está te levando a Deus. Seja prudente, sai daí enquanto é tempo. Jesus, aprenda uma coisa. Jesus nunca ensinou ninguém. Jesus nunca instruiu a ninguém. Jesus nunca orientou ninguém a ir ali, aqui e acolá buscar a Deus. Fazer um culto disso, culto daquilo, um ritual, subir monte, ir para não sei o quê, fazer campanha, pacto de voto. Jesus nunca ensinou a ninguém isso. Hoje é o que se mais vê dentro das igrejas. O povo sendo instruído e ensinado a viver ritual, pacto, campanha, movimentos pagãos, místicos, vãs, dentro de igreja, em nome de fé em Deus, para alcançar isso e aquilo de Deus. Jesus nunca ensinou a ninguém a ter que fazer isso, ter que cumprir um ritual, viver o sacrifício, ter que cumprir a obrigação da religião para ser salvo, para ser de Deus, para ter a comunhão com Deus. Hoje, dentro das igrejas, o mais que se vê é o povo sendo instruído a guardar sábado, a ser batizado, a dar dízimo, a estar dentro da igreja, a cumprir os rituais, obedecer a regra do sistema, senão não é de Deus, senão não é salvo. Jesus nunca conduziu, nem instruiu e nem mandou ninguém pregar isso. Os seus discípulos não pregaram isso. Pedro, Paulo, João, Tiago não pregaram isso que hoje muitos pastores pregam dentro das muitas igrejas. O povo nunca foi preso, escravo, dentro de ordem de instituição como hoje estão. A igreja de Cristo, no período apostólico, a igreja de Cristo, que foi ensinada por Cristo e pelos apóstolos que Cristo mandou, nunca foram ensinadas a ser escrava de nenhuma religião, nenhuma igreja, sob a autoridade de nenhum homem. Nem de apóstolo, nem de evangelista, nem de arcanjo, nem de bispo, nem de homem algum, nem de profeta, nem de ninguém. Irmãos, escutem isso, irmãos. Aprendam isso, irmãos. A igreja de Cristo nunca foi instruída nem orientada a ser submissa a nenhum homem dentro da igreja. A igreja de Cristo nunca foi instruída e nem orientada a estar devota, praticante, obedecendo, jurando fidelidade a nenhuma doutrina de igreja ou religião alguma. Isso se deu a partir do ano 300, por Constantino, aonde muitos cristãos apostataram da fé, deixaram a fidelidade a Cristo, a sua palavra, para serem fiel e devoto, praticante e jurar fidelidade como se fosse para Deus, dentro de uma instituição romana católica. Aonde, a partir dali, muitos cristãos se desviaram da fé. A grande apostasia da igreja começou lá no século III, aonde muitos cristãos deixaram a sua vida de fidelidade a Cristo e à doutrina de Cristo para ser negócio, membro, propriedade de um sistema religioso, o católico romano, que é um sistema religioso aonde muitos cristãos apóstatas que deixaram a fé em Cristo se uniram a esse sistema e estabeleceu essa heresia de casa de Deus, de obra de Deus, de igreja de Deus. Começou ali, no século III. A partir dali,
houve uma grande apostasia, porque até então o povo se mantinha fiel a Cristo. Os cristãos se mantinham fiéis a Cristo, guardando a sua palavra, a sua doutrina. Por isso que havia tanta perseguição. Por isso que havia tanta morte. Por isso que havia tanta investida contra o povo de Deus. Mas Deus estava dando livramento ao povo. A igreja crescia, a igreja se mantinha fiel, havia muitos milagres, havia muita situação manifestada a glória de Deus. Mas a partir do momento que a maioria dos cristãos, porque a maioria se perde, só serão salvos os poucos que se mantêm fiéis a Cristo. A maioria vai se deixar levar pelo caminho largo, a porta espaçosa. É a Bíblia. Muitos se perderão como a areia da praia. Poucos são que encontram e os que entram pela porta estreita e o caminho apertado. Esse sistema religioso, igreja ou religião, não foi Cristo que deixou. Para você que não sabe, todo esse sistema religioso evangélico de igreja evangélica é uma ramificação do sistema religioso católico romano. Esse sistema igreja evangélica, com essa hierarquia, com esse domínio, com esse homem soberano sobre o meio do povo, isso foi tirado da igreja católica romana. Cristo nunca deu esse sistema, nunca deu esse modelo de igreja como hoje tem hierarquia, essa obrigação, essa escravidão do povo dentro de um local onde diz que é casa de Deus. Isso foi tirado do sistema católico romano. Não é um sistema dado por Jesus. Então aprenda isso. Jesus nunca ensinou ninguém a ser escravo de um sistema para ser dele, a estar dentro de nenhuma igreja para ser dele, a estar guardando nenhuma devoção, prática, obrigação, mandamentos, ordenança de nenhum sistema religioso, como se fosse obra de Deus. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Como hoje o povo vive dentro das igrejas evangélicas e de outras religiões, preso ao sistema. Cada grupo é escravo do sistema. Cada grupo diz que é de Deus porque está no sistema. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Os cristãos que não se corromperam, os cristãos no século III, que não aderiram a Constantino, os cristãos que não abandonaram e não quebraram a fidelidade com Cristo, se manteram fiel a Cristo, guardando a sua palavra, como Jesus disse, ser fiel até a morte, guardando a palavra e não negando o nome dele. Esses cristãos, os poucos, se manteram fiéis a Cristo. Mas a maioria se corromperam, se unindo a Constantino e tornando-se membro, propriedade de um sistema religioso, Igreja Católica Romana. Como hoje estão dentro do sistema religioso evangélico, igrejas evangélicas, que saiu do sistema religioso romano, Igreja Católica Romana. Lutero saiu do sistema católico romano. As igrejas luteranas é uma ramificação. Todas as igrejas evangélicas são ramificação do sistema católico romano. Esse sistema religioso igreja, com a sua hierarquia, com o seu sistema doutrinário, com a sua ordenança, com aquele sistema que tem um homem cabeça da igreja, o líder, o pastor presidente, saiu da Igreja Católica Romana. O Papa, o líder maior da Igreja Católica Romana, o pastor presidente, o líder maior da Igreja Evangélica, sistema religioso evangélico. Se você parar para pensar e analisar, toda a ordenança, todo o sistema bate igual com o do sistema católico romano. Os verdadeiros cristãos se manteram fiel a Cristo. Por isso que passaram a ser perseguidos pelo sistema católico romano, porque não aderiam, não concordavam e contrariavam o sistema católico romano. Aí houve uma grande perseguição.
A partir daí houve uma grande perseguição do sistema católico romano contra os verdadeiros cristãos, chamados de herege. Muitas mulheres foram queimadas, chamadas de bruxas, que ia de encontro ao sistema católico romano, que o imperador mandava matar, perseguir, prender todos aqueles que não professassem a fé de Roma. Era tido como herege. Era tido como se não fosse de Deus. Hoje é a mesma coisa. Aqueles que não se submetem ao sistema das igrejas evangélicas é tido como rebelde, desigrejado, insubmisso, revoltado, porque não se submete ao sistema determinador, ao sistema dominador das igrejas evangélicas imposta pelos pastores. Se você não se submeter ao sistema, você é excluído do sistema. Você é tido como rebelde, herege do sistema. Você está entendendo isso? É a mesma coisa, irmão. E o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero que vocês entendam é isso. Muita gente fica doído, porque está falando da igreja, porque está falando do pastor, porque é rebelde, é um desigrejado, é um revoltado. Não, irmão, para ouvir. Não é de igreja nem de pastor. Nós estamos em defesa da doutrina de Cristo. Nós estamos em defesa do evangelho, irmão. A verdade do evangelho. Você não deve estar doído por igreja. Você não deve estar doído por pastor. Você tem que ser prudente e defender e estar firmado na doutrina de Cristo. E observar se alguém está pregando contra a doutrina. Não é contra a igreja, não, irmão. Não é contra pastor, não. Porque o que vai te levar a Deus não é igreja nem pastor. É Cristo pela doutrina dele. Você tem que se doer, você tem que defender. Você tem que manter-se firme, não é dentro de igreja nem pastor, é na doutrina, irmão. Então tu tem que ser prudente para analisar se alguém está indo de encontro à doutrina, não é de encontro à tua igreja, não. O povo hoje não para ouvir a verdade. A verdade que vai condenar todo o sistema religioso, todo o conceito, toda a doutrina, todo o princípio, toda a prática que o povo está vivendo dentro das igrejas, instruída, ensinada pelos pastores, a verdade reprova, mas o povo não está aberto a ouvir, porque o povo está preso nas suas igrejas, pelos seus líderes, e quando falam a verdade, eles dizem logo, está falando da igreja, está falando do pastor, é um rebelde, é um desigrejado, é um revoltado. Para ouvir, analisar o que se prega, o que se fala, o que está se mostrando. E seja prudente para analisar se tudo que você está ouvindo, você tem que estar analisando, ser prudente. Não é para defender a igreja, não é para defender pastor, é para defender a verdade do evangelho. Se tiver, irmãos, na verdade do evangelho, amém, fica nessa direção, porque é a direção de Cristo. Mas se não tiver na verdade do evangelho, pode ser pastor, igreja, quem for, sai daí, irmão. Aparta-te dos tais, sai dessa multidão que não está sendo conduzida nem instruída e nem está se congregando para ser edificada na doutrina de Cristo. Não se dói, não defende, não fica tristinho porque estão falando da tua igreja, do teu pastor. Não é da tua igreja, não é do teu pastor que estamos falando. É do ensino herético que tua igreja está levando você a receber pelo teu pastor. É da submissão, da obrigação, da devoção maldita que tu estás vivendo, recebendo, sendo instruído como se fosse para Deus. Tu estás vivendo uma vida vã, de adoração vã, diante de Deus, porque tu estás sendo instruído, formado nos preceitos dos homens dentro da igreja. Não é no de Cristo, na doutrina dele, para viver uma vida para Deus. O povo hoje não para ouvir, não suportam ouvir a palavra. A comichão nos ouvidos.
A maioria desse povo dentro das igrejas hoje, a maioria desses religiosos dentro das religiões e os que estão dentro da igreja evangélica, que também é uma religião evangélica, eles não suportam ouvir a palavra. Eles fecham o ouvido para a palavra. O coração está duro para a palavra. Eles desprezam a palavra. Eles não têm prazer na palavra. Eles não querem saber da direção da palavra. Eles não estão nem preocupados em examinar a palavra. Eles não amam a palavra. O que eles devotam, estão preocupados em guardar e praticar e ser obediente e submisso, não é a palavra. É aos homens dentro das suas religiões. O que eles estão mais preocupados é cumprir suas devoções, suas obrigações, é viver seus rituais, suas práticas, seus usos e costumes, é devotar e consagrar sua vida aos trabalhos e às ordenanças das religiões, das igrejas. O que eles estão preocupados é mostrar uma vida de submissão aos seus líderes pelas obrigações cumpridas, não é a Deus por guardar a palavra. Está entendendo isso? E o próprio Deus vai dizer isso. O temor deste povo para comigo consiste em mandamentos de homens, não é na minha palavra. Dá uma olhadinha lá, Isaías 29:13. E Jesus vai dizer, esse povo está adorando em vão, honrando a Deus em vão. Por quê? Porque eles estão sendo instruídos, formados, conduzidos e vivendo uma vida de devoção como se fosse para Deus, não pela palavra, pelos preceitos dos homens, dentro das igrejas, dentro das religiões, dentro das seitas, dentro dos grupos, dentro dos locais que diz que é de Deus. Você não deve estar preocupado com a tua igreja, com o teu local. Tu tem que ser prudente. O que tu tem que guardar e priorizar na tua vida, o que tu tem que fazer para ter uma vida com Deus verdadeira, é cuidar de ti e da doutrina. Cuida de ti e da doutrina. É isso que tu tem que fazer. Tem mais gente preocupada em cuidar da sua vida da igreja. Tem mais gente preocupada em cuidar, em guardar e obedecer e cumprir o que se manda dentro das suas igrejas, pelos seus líderes, pelos seus pastores, presidentes. Tem mais gente preocupada em cumprir dia de culto, obrigações de culto, rituais. Tem mais gente preocupada em cumprir a ordenança que o pastor deu, em viver os sacrifícios religiosos, em buscar as suas bênçãos dentro das suas campanhas, em viver em prática, em devoção à sua igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. Cuida de ti da doutrina, irmão. Vai te preocupar com a palavra de Deus, norteando, guiando, conduzindo a tua vida. Vai buscar o entendimento da palavra, aprender de Cristo. Jesus nunca conduziu, nem dirigiu ninguém a nenhuma igreja. Jesus nunca conduziu, nem instruiu, nem orientou ninguém a fazer nenhuma campanha, nenhum pacto, nenhum ritual, nem viver misticismo, nem buscar um local centralizado, porque, gente, é isso que se vive hoje. Os irmãos não estão vigiando, não estão apercebidos porque estão dormindo. Estão dormindo. Os irmãos estão vivendo paganismo dentro da igreja. Você já parou para pensar o que as pessoas estão sendo formadas dentro das igrejas? Estão mistificando o ambiente. Estão mistificando o lugar, estrutura de alvenaria chamada igreja, casa de Deus. Olha o que o povo é formado no entendimento. Que ali, naquele recinto, que ali naquele lugar onde chama de igreja, aquela estrutura de alvenaria geográfica, eles são ensinados de que ali é o lugar do culto, do ritual, do sacrifício, da adoração. Isso é paganismo. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro do templo orando. Jesus não mostrou a ninguém que o templo era o lugar de encontrar Deus. A partir de Cristo, isso não era mais válido. Não é mais o templo a casa de Deus, como era considerada. Não é mais o templo o lugar de buscar e de adorar a Deus, como era considerado na velha aliança. Não é mais através de sacerdote que eu chego a Deus, como era na velha aliança. O sacerdote era o mediador. Os homens não podiam chegar a Deus. Tinha que ter o intermédio do sacerdote que oferecia o sacrifício do povo a Deus.
intercedia pelo povo a Deus, era o sacerdote. O povo está fazendo hoje a mesma coisa. Vão para as igrejas, buscar os sacerdotes, que são os pastores, levar a sua adoração, oferecer louvor a Deus aonde? Dentro de igreja, viver os seus sacrifícios, viver seus cultos, seus rituais. Isso tudo é paganismo. A igreja de Cristo nunca foi orientada a estar dentro de nenhum local. Não tem ensinamento nenhum dentro da doutrina de Cristo para os cristãos estar dentro de alguma igreja submisso a nenhum homem, líder, autoridade. Como hoje, esse modelo de igreja evangélica tirado do catolicismo, o povo tem vivido. O povo mistifica tudo, irmão. Não, você para ser fiel a Deus, tem que estar na igreja. Você para obedecer a Deus, tem que obedecer o líder da igreja, tudo que ele mandar. Porque ele é a autoridade espiritual, olha, é o canal da graça, é a voz de Deus, é o ungido, é o soberano entre o povo, é o maior para o povo obedecer, para o povo receber de Deus. É ou não é assim que o povo dentro das igrejas evangélicas estão sendo ensinados? Do mesmo jeito é lá dentro do catolicismo. O Papa é o representante de Deus para os adeptos do catolicismo. O pastor é o representante de Deus, é o canal de Deus para os adeptos da religião evangélica. Meus irmãos, Jesus não ensinou isso a ninguém. O povo hoje vive uma vida de adoração, de sacrifício, de devoção a Deus, dentro desses lugares, escravo, preso, cego, privado da graça de Deus, onde o povo é negócio dos homens, é dominado pelos homens, é escravizado pelo sistema religioso. Não pode isso, não pode aquilo, tem que estar aqui. A vida sua é de casa para a igreja, da igreja para casa, porque você tem que estar na igreja para viver para Deus, para adorar a Deus, para receber a bênção de Deus, para servir a Deus, para ser de Deus. Você tem que estar na igreja dentro de toda a obrigação que a igreja manda. É assim ou não é? Jesus ensinou isso a alguém? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Meu irmão, se você quer ser cristão, discípulo de Cristo, está firmado na verdade para prevalecer e ter a vida com Deus, aprenda de Cristo, siga Cristo, guarde e pratique, não obra de igreja, mas a palavra de Cristo. Seja devoto praticante, não a homens, líderes religiosos, mas a Cristo, o Senhor de todo aquele que crê nele, para servi-lo a ele, guardando e praticando a sua palavra. É o cabeça da igreja, é Cristo. Não é pastor presidente. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Jesus. Ele é quem a igreja tem que estar submissa, jurando fidelidade, não é homem dentro da igreja. Jesus não levantou nenhum homem, nenhum líder, para ser maior do que os outros. Ao contrário. Hoje dentro das igrejas tem a escadinha, né? Olha a hierarquia do sistema religioso igreja evangélica. Não, você tem que ser obreiro, tem que ser diácono, tem que ser auxiliar, tem que ser evangelista, tem que ser não sei o quê, para depois ser o pastor. Porque o pastor é o maioral. Isso não existe na igreja de Cristo. Isso não existe no meio do povo de Deus. Isso existe na igreja do homem, no meio do povo dominado pelos homens, dentro das igrejas. A igreja de Cristo, que não é essas igrejas de instituição, que são pessoas que têm o conhecimento da verdade, que foram libertas, que estão andando por ela, pela verdade que é Cristo, não está dentro dessa hierarquia, desse domínio. Por isso que eu saí do meio do sistema, porque eu, quando comecei a entender e conhecer a verdade, eu vi que o sistema colocava a autoridade dele sobre a palavra de Cristo. Eu disse, não. Eu não fui chamado para ser dominado por sistema, nem para ser negócio de sistema, nem para servir sistema dentro de ordenança de homem. Eu fui chamado para servir a Cristo. Quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu disse, não. Toda a prática que estão fazendo dentro do sistema igreja evangélica está indo de encontro à verdade do Evangelho.
Rapaz, para ouvir, irmão. Jesus vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Aqui não der fruto, é tirada dele. E a que está dando fruto, vai ser trabalhada para dar mais fruto ainda. Mas esse fruto não é o fruto da religião, não é o fruto da devoção religiosa, não é fruto de usos e costumes, de trabalho de igreja. Esse fruto aqui é o fruto da vida, do conhecimento, da prática, da devoção a Deus pela palavra. Olha o que Jesus vai dizer, versículo 3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Será que você está limpo pela palavra? A palavra que nos limpa. Limpar é no sentido de renovar, restaurar o entendimento, um novo entendimento, onde você não vai estar mais dentro daquela escravidão no conceito maldito que você tinha. Você vai ser limpo, purificado, com a sua mente esclarecida pela palavra. A palavra de Cristo não é por obrigação de igreja, porque muitos estão presos, escravizados, não é liberto, porque liberto só pela palavra. E quem liberta, limpa e transforma é Jesus com a sua palavra, pelo poder da palavra. Mas quando você não tem a palavra, você está escravizado, preso, sendo negócio de homem, vivendo obrigações e devoções à igreja. E não vivendo uma vida livre, dentro da direção com Deus, dando frutos para Deus, pela palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Vós estáis limpo pela palavra, que vos tenho falado. Não é a palavra de homem, é a palavra dele. Versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Meu irmão, aonde nós devemos estar é em Cristo, não é a igreja. E eu vou te explicar o que é estar em Cristo. Tem muita gente que não, tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. Cuidado, você está sendo ensinado errado. Jesus vai dizer, vós estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, também vós se não estiver em mim, vocês não podem dar fruto. Olha o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que Jesus disse. Irmão, para entender isso aqui, irmão. Jesus disse, quem não está em mim não pode dar fruto. Você não pode ter uma vida com boas obras para Deus se não estiver em Cristo, se não for pela palavra de Cristo. Não adianta você estar se escravizando, devotando sua vida a trabalho, sacrifício religioso, obrigação, obediência, submissão, dentro de igreja, através de obedecer aos homens. Se você não tiver em Cristo, com a tua mente limpa, transformada pela palavra de Cristo, você não pode dar fruto para Deus. Toda a tua obra de justiça, todo o teu esforço de bondade, de caridade, sem o entendimento de Deus, da palavra, é como um trapo de imundícia. Olha, vamos lá, vamos continuar. Jesus vai dizendo assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. O que é que a gente aprende aqui? Nesse momento, o que nós estamos aqui aprendendo? Meus irmãos, eu peço a vocês verdadeiramente, que vocês sejam mais coerentes, que vocês sejam mais prudentes, não sejam devotos a um sistema religioso igreja, onde o homem é quem está imperando.
Pare para analisar a palavra de Deus. Vamos aprender de Cristo. Examine o que Cristo ensinou. Aprendam de Cristo. Sejam devotos, praticantes, fiéis e obedientes, submissos a Cristo pela palavra dele. Ninguém pode ser fiel, nem servir, nem obedecer a Cristo dentro de instituição religiosa. É na palavra dele. Ele está dizendo isso aqui. Se vocês estiverem em mim. Agora, olha outra coisa. E as minhas palavras estiverem em vós. Ninguém pode estar em Cristo se a palavra de Cristo não estiver nele. Porque tem muita gente que diz, eu sou de Cristo, eu glorifico a Cristo, eu louvo a Cristo, eu creio em Cristo, eu adoro a Cristo, estou servindo a Cristo. Aonde? Por onde? Dentro da igreja? Você não está servindo a Cristo. Você não é de Cristo. Primeiro, que Cristo não mandou ninguém estar dentro de igreja para ser dele. Para você ser igreja, você tem que crer nele. E aí você vai ser membro que forma a igreja. Não é estar dentro de nenhuma igreja, estrutura, sistema religioso. É ser membro para formar a igreja, que são um grupo de pessoas que é chamado de corpo de Cristo, igreja de Deus. Aprendam, meus irmãos. Em nome de Jesus, parem para receber a luz de Deus para iluminar vossas mentes. Você que é religioso evangélico, você entende que para você servir a Deus, tem que estar dentro de uma igreja, moldado, submisso ao que a igreja manda. Tem que se vestir assim, não pode isso, não pode aquilo, tem que viver isso, tem que praticar aquilo, tem que cumprir a obrigação, tem que estar ali, tem que fazer isso, o ritual, o sacrifício, o cerimonial. Não, meu amigo, meu irmão, Cristo está te esclarecendo. Desperta, tu que dormes. Se tu continuar dormindo, tu vai continuar perdido. Muitos estão perdidos dentro de muitas igrejas, porque entregaram, devotaram, consagram sua vida, não é a Cristo pela palavra. É dentro de uma obrigação, de um conjunto de regras, de normas, de doutrinas, de obrigações dentro das igrejas, como se fosse para Deus. Mas não é aí o lugar aonde você deve estar para estar em Deus, servindo a Deus, tendo a vida com Deus. É em Cristo. E a palavra dele é em nós. Não adianta você dizer que está numa igreja servindo a Cristo, mas você não está sendo fiel, guardando a doutrina dele. Você está sendo devoto, praticante, a doutrina, preceito dos homens dentro das igrejas. Jesus vai dizer, do que adianta você dizer Senhor, Senhor, e não guarda a minha palavra, não está na doutrina, não está andando com fidelidade dentro da direção, do entendimento da palavra dele. Jesus não mandou ser fiel a nenhum homem dentro da igreja. Ele disse, sejam fiéis até a morte. A minha palavra, guardem ela, pratiquem ela, e vocês estarão edificando sua vida na rocha, em Deus, nele, ouvindo e praticando a palavra dele, para que sejamos bem-aventurados. Jesus vai dizer aqui, nesse texto de João, capítulo 15, eu li do 1 até o 7, mas o versículo 5 ele diz assim, eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele? Tem muita gente que diz que está em Cristo, mas não é você nem eu dizer que estamos em Cristo. É Cristo está em nós. E como é que Cristo está em nós? Quando nós estamos guiados por Ele, na palavra dEle. Aí Ele está em nós. A condição para Ele estar em nós é quando nós ouvimos, cremos na palavra dEle, convertendo-se a Ele. Para Cristo estar em mim, não é eu estar dentro de uma igreja. É eu crer na palavra dele e ele habita em mim pelo Espírito Santo. Que habita, que faz morada de Deus,
o homem pecador arrependido, quando ouve a mensagem do Evangelho e crê, ele é justificado da sua culpa, tem os seus pecados perdoados através do Espírito Santo, que é o batismo para a remissão de pecado, que é o próprio Jesus que batiza aquele que nele crê, com o Espírito Santo. Esse é o batismo para a remissão de pecado, aonde o homem, quando tem o arrependimento verdadeiro, depois de ouvir a pregação do Evangelho, ele é selado pelo Espírito Santo, que agora constitui ele membro da Igreja de Cristo, povo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Romanos 8:9. Então, todo mundo diz que Jesus está nele. Todo mundo diz que está em Cristo. Mas Jesus vai dizer aqui, João 15:5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Muita gente diz que está em Cristo. Mas será que Cristo está nele? E como é que eu sei que Cristo está nele? Pelo fruto. Pelo fruto. E esse fruto não é vida religiosa. Não é usando roupa longa. Não é deixando de usar maquiagem. Não é usos e costume. Esse não é o sinal que identifica uma pessoa que é nova criatura, que está em Cristo. Porque os religiosos também vivem isso. Esse padrão exterior. Mas o que caracteriza, principia uma pessoa que é nova criatura, é a transformação no interior. Não é a transformação exterior. É a transformação no interior. Tendo uma mente transformada, um entendimento verdadeiro na doutrina de Cristo. Vai conversar com esses religiosos que se vestem bonito, vivem os usos e costumes, a vida religiosa, as práticas da religião. Vai conversar com ele para ver o entendimento deles. Totalmente corrompido. Sem entendimento da verdade do Evangelho. Eles estão transformados no exterior. É igual os religiosos judeus. Que Jesus reprovou todos eles. Eram bonitos por fora. Tinham a aparência de Deus. Diziam que eram de Deus. Eles diziam, mas não eram. Porque não tinham conhecimento da verdade. Não foram transformados pela verdade. E o pior de tudo, rejeitaram a verdade. Não deram ouvido à verdade. E é o que muita gente tem feito hoje também. Dentro das religiões. Dentro das muitas igrejas evangélicas. Estão cometendo o mesmo erro. Que vai selar a condenação deles. Se persistir nessa posição. Não dão ouvido à verdade. Estão presos na religiosidade. São escravos devotos do sistema religioso. Vivem tudo o que mandam os homens. Onde eles estão devotos e submissos. Prestando obediência. E não aceitam a palavra de Deus. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, mas é eu estando em vocês, pela minha palavra. Meus irmãos, em nome de Jesus. E no versículo 6, Jesus vai dizer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e seca, e os colhe e lança no fogo e ardem. Aqui, Jesus está falando do juízo, que muitos vão receber, que hoje dizem que estão nele, mas não estão. Esses é o que vão se decepcionar. Porque não está em Cristo, nem a palavra de Cristo está nele. Eles dizem que estão em Cristo, mas eles estão verdadeiramente na religião. A palavra que guia a mente dele, a palavra que está formando ele, a palavra no que eles estão sendo instruídos, não é a palavra de Cristo, não é a doutrina de Cristo. É as obrigações e os princípios dos homens dentro das igrejas e da religião. Logo, não estão em Cristo. Cuidado. Esses, se não se converterem e permanecer nesse caminho,
nessa direção, persistirem aí, vão ser lançados fora. No fogo que vai arder, que é o juízo. E no versículo 7, para encerrar, Jesus vai dizer: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja, fazendo campanha de vitória, de prosperidade, de azeite, de pedra de Davi, derrubando gigantes, 7 voltas da muralha, campanha derrubando gigante. Não. Meu irmão, aprenda com Jesus. A multidão está vivendo isso. Olha aí a programação da Universal, tá assim, ó. Olha a programação aí da Igreja Mundial, que diz que é do Reino de Deus, tá assim, ó. Da Igreja Internacional, que diz que é da graça de Deus, tá assim. Vai olhar dentro dos bairros, essas igrejinhas que vivem um movimento, esses lugares que chamam de igreja, casa de Deus. Vai olhar, tá lotado. Vai ver o que está se pregando lá. Vai ver o que eles estão vivendo lá. Vai ver o conteúdo que eles estão recebendo lá como de Deus. Vai olhar qual é a prática que eles estão vivendo. Estão lá vivendo seus rituais, seus movimentos, seu paganismo, suas atrações, seus entretenimentos, seus movimentos de poder, através dos rituais, onde eles mistificam o lugar. Tem que ir para ali, tem que fazer aquele ritual, tem que fazer a campanha, tem que buscar o objeto que ali vai dar, tem que ir ao pastor para receber a bênção, tem que ir ao pastor para levar minha oração, tem que buscar a Deus porque é ali que Deus está. Centralizaram Deus dentro desse local chamado igreja, que diz que é a casa de Deus. Exclusivizaram a vida com Deus, é exclusiva dentro desses lugares chamado igreja, que diz que é a casa de Deus, onde vive o misticismo, o paganismo, o anátema, os movimentos vãs. Esse povo está se perdendo e cada dia mais perdido, porque não estão em Cristo. Essa não é a palavra de Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi aí que Jesus mandou estar. Não foi aí que Jesus mandou servir a Ele. Não é esse lugar que Jesus manda buscar para receber a bênção dEle. Não é este lugar que Jesus manda a gente estar. Jesus vai dizer em João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é se vocês estiverem dentro de igreja, cumprindo a palavra, a obrigação do que manda os pastores, mandando você fazer pacto, voto, campanha, isso e aquilo outro. Não é esse o lugar. Aprendam de Cristo, sejam libertos e passem a dar frutos para uma vida com Deus, mas não dentro de obrigação de vida, de devoção, de igreja, dentro da palavra de Deus. Sendo praticante e devoto à palavra, como ela manda, se conduzindo, instruído, orientado, guiado pela palavra, para que nós sejamos de Deus. Devemos estar em Cristo e a palavra dele em nós, nos guiando. O povo está cego, obedecendo os seus líderes, indo de encontro à palavra, se perdendo de Deus. Mas o coração está duro, não ouvem mais a palavra. Fecharam-se para a palavra. Quando alguém vai pregar a verdade para esclarecê-los, eles dizem logo, está falando da minha igreja. Você é um desigrejado, você é um revoltado, você é uma pessoa que não se submete ao sistema igreja, à liderança do homem. Não. Essa liderança que mentira é de Cristo. Jesus mandou. A palavra de Deus manda obedecer às autoridades, manda a mulher obedecer ao marido, manda os irmãos obedecer ao pastor. O pastor, aquele que Deus vocacionou, não para ser maior no meio dos irmãos, com o conhecimento para a função do ensino da palavra. Porque pastor é dom, não é título, nem soberania dentro de nenhuma instituição. Pastor é vocação para o ensino da palavra, e não é para o homem ser dominador do povo. Então a palavra manda obedecer, não só pastor, mas manda obedecer. O filho obedece o pai. A palavra manda a gente obedecer também às autoridades constituídas, seja governamentais, seja dentro do trabalho, seja na escola, seja num grupo que tem que ter uma pessoa para puxar a direção.
É nesse sentido. Mas não obedecer para uma vida com Deus saindo da palavra. Essa obediência cega aos homens. Quando fala de fé, irmão, quando fala de uma vida com Deus, nós devemos obedecer e estar afirmado, não é no que os homens ensinam, é na palavra. Seja pastor, presidente, papa, governador, senador. Nossa vida de fé com Deus não é pelo que esses homens ensinam, é pela palavra. Nós devemos obedecer esse homem dentro das nossas funções seculares, da nossa obrigação na sociedade. Obedecer dentro daquilo que é racional, que é lógico obedecer. Agora, em relação à nossa fé, em relação à nossa vida com Deus, não é a pastor, nem a papa, nem a presidente, nem a governador que nós devemos obedecer. É a palavra, irmão. Está aprendendo isso? E é a palavra, é a Cristo, a palavra de Deus. O que ele ensinou foi o que Jesus disse, que nós devemos estar nele. E a palavra dele em nós, nos guiando, nos conduzindo. Devemos ser prudentes, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Não é de pastor, de papa, nem de padre. Os homens que estão ensinando, nós devemos ser prudentes, não é para seguir a eles, é para analisar se eles estão ensinando a doutrina de Cristo. E a Bíblia nos manda, se ele não traz a doutrina de Cristo, se apartar deles, não é estar submisso a eles, não é estar sendo negócio deles, não é estar sendo discípulo deles dentro de igreja. Nós temos que ser prudentes para estar na palavra. Não é em igreja. Nós temos que ser prudentes para ser submisso, praticante, jurar a fidelidade e estar sendo devoto é a Cristo. Não é a líder, pastor, nem papa, nem padre dentro de igreja. Pense nisso. Reflita nessa instrução. Reflita nesse momento. E seja prudente, irmãos. Seja prudente. Vou terminar dizendo: cuida de ti e da doutrina. Se tu queres, no final do labor desta vida, alcançar a promessa da salvação, da vida com Deus no céu, tu tem que, enquanto estiver aqui, ser prudente, perseverar na fé, ser fiel, cuida de ti e da doutrina, porque é isso que te salvará. Não é a tua vida de igreja, de devoção, de cumprir obrigação religiosa. É a tua vida em conhecer a palavra, para andar por ela, pelos preceitos dela, pelo que ela ensina, pelo princípio dela, para uma vida verdadeira de fé em Deus, firmada nele. Então, que Deus te abençoe, que em nome de Jesus, essa palavra esteja te levando ao esclarecimento, abrindo o teu entendimento, para você conhecer a verdade e ser liberto pela verdade que liberta, que é Jesus, o que ele ensinou. Se mantenha no que Jesus ensinou. Questione tudo isso que você está vivendo. Seja crítico. Use o senso crítico. Seja coerente. Não receba tudo que diz que é de Deus. Analise. Vá buscar o que Jesus ensinou. E se pergunte e questione assim: Jesus ensinou isso? O meu pastor diz que eu tenho que ser batizado para ser salvo. Jesus ensinou isso? O meu pastor disse que eu tenho que guardar o sábado para ser salvo. Jesus ensinou isso? O meu pastor disse que eu tenho que estar dentro da igreja para buscar a Deus. Jesus ensinou isso? O meu pastor disse que eu tenho que adorar a Deus dentro da igreja. Jesus ensinou isso? Meu pastor disse que a igreja é a casa de Deus, é a obra de Deus. Eu tenho que amar e servir. Jesus ensinou isso? Então que Deus abençoe vocês e que vocês sejam prudentes, coerentes e busquem conhecer a verdade. Jesus, o que ele ensinou, para que você seja liberto. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus, agradeço a Deus pela sua vida e que cada dia mais o nosso Senhor, pastor e Deus, Jesus Cristo, esteja lhe conduzindo, lhe guiando, abençoando cada dia mais a sua vida, na graça e no conhecimento dele. Amém? Fica na paz, irmão Adinaldo. Que Deus continue abençoando o Senhor e toda a família e todos os irmãos aí na sua cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água, no estado de Sergipe. Amém?